Você já parou para pensar quantas vezes o seu corpo tentou te avisar de algo, mas você simplesmente ignorou? Quantas dores você deixou para lá? Quantos sintomas estranhos você achou que iam passar sozinhos? A verdade é que seu corpo não mente. E neste exato momento, milhões de pessoas estão cometendo o mesmo erro sério: ignorar os avisos que o próprio organismo está pedindo atenção. Existe um sinal específico, silencioso e extremamente importante que quase todo mundo ignora. E hoje você vai descobrir qual é. Vamos direto ao ponto. O sinal que estamos falando não é dor no peito, não é sangue aparecendo do nada, não é desmaio, é algo muito mais sutil. É a fadiga constante que não melhora com descanso. Você dorme 8 horas e acorda cansado. Passa o fim de semana inteiro descansando e na segunda parece que foi atropelado. Seu corpo está pesado, sua mente está lenta. E por mais que você tente, aquela energia simplesmente não volta. E o pior, você normaliza isso. Acha que é estresse, que é a idade chegando, que é a correria da vida moderna. Mas a realidade é muito mais séria. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população mundial sofre com fadiga crônica sem diagnóstico adequado. 1 em cada 3 pessoas está vivendo com um corpo que está pedindo atenção, mas sem saber exatamente o que está acontecendo. E aqui está o grande problema. A fadiga crônica não é uma doença em si. Ela é um sintoma importante. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe, e eu já chego nele. Esse sintoma pode estar apontando para condições sérias: hipotiroidismo, anemia severa, diabetes tipo 2 em estágio inicial, insuficiência cardíaca, apneia do sono e até mesmo problemas que começam de forma silenciosa e que só aparecem muito tempo depois. Aquele cansaço que você vem ignorando há meses pode ser o primeiro e único aviso de que algo importante está acontecendo dentro do seu corpo. Se isso fizer sentido para você, fica comigo mais um minuto. Deixa eu te contar uma história real. Em 2021, uma mulher de 37 anos chamada Carolina começou a sentir um cansaço inexplicável. Trabalhava em casa, dormia bem, não tinha filhos pequenos, mas todo dia era uma luta. Acordava exausta, passava o dia com dificuldade de concentração, à noite caía na cama como se tivesse corrido uma maratona. Carolina achou que era só o trabalho pesando, ansiedade, falta de exercício. Tentou academia, meditação, suplementos, nada mudava. Só depois de um ano inteiro vivendo assim, ela decidiu procurar um médico. E sabe o que descobriram? Carolina tinha anemia ferropriva severa, causada por um sangramento intestinal crônico que ela nem sabia que existia. O sangramento era discreto, não aparecia nas fezes, mas estava lá, drenando o ferro do corpo dela todos os dias, levando embora sua energia, sua disposição, sua vida. Quando foi diagnosticada, Carolina já estava com níveis muito baixos de hemoglobina. Se tivesse esperado mais alguns meses, o quadro poderia ter evoluído para algo mais complicado. Quantas Carolinas existem por aí agora? Quantas pessoas estão ignorando a fadiga porque acham que é normal? Porque a vida moderna é assim mesmo. Porque todo mundo está cansado. Só que o problema é que esse raciocínio pode custar caro. A fadiga crônica é como um vazamento na parede da sua casa. No começo, quase invisível. Você pensa, vou consertar depois. Mas enquanto você ignora, o problema cresce por dentro, comprometendo a estrutura. E com o corpo é a mesma coisa. Quando você finalmente percebe que aquele cansaço não era normal, pode ser que recuperar leve muito mais tempo. Mas por que a gente ignora tanto esse sinal? A resposta está na forma como a sociedade moderna nos condiciona. Vivemos numa cultura que glorifica a exaustão. Você é produtivo, você é guerreiro, você aguenta firme. Dormir pouco virou símbolo de dedicação. Estar cansado virou medalha de honra. A gente romantiza o esgotamento como se fosse virtude. E nesse processo, a gente perde completamente a capacidade de ouvir o próprio corpo. A fadiga deixa de ser um alarme e passa a ser apenas mais um item na lista de coisas normais da vida. Só que o corpo não funciona assim. Ele não foi programado para viver em modo de emergência constante. Quando você sente fadiga persistente, seu organismo está dizendo: algo aqui não está funcionando direito. Pode ser falta de nutrientes, pode ser um órgão trabalhando mal, pode ser uma inflamação crônica afetando o seu sistema. Mas é sempre um recado.
E ignorar esse recado é como desligar o alarme de incêndio porque o barulho está incomodando. Agora que você entende a gravidade da situação, vamos falar sobre o que realmente causa essa fadiga e como identificar se o seu cansaço é temporário ou um sinal importante. Primeira coisa que você precisa saber: nem todo cansaço é igual. Existe o cansaço normal, aquele que melhora com descanso. Você dorme bem, acorda renovado, segue a vida. Mas existe outro tipo de cansaço. O cansaço que não melhora. Você pode dormir 12 horas seguidas e acordar do mesmo jeito. Pode tirar férias de um mês e voltar exausto. Esse é o tipo de fadiga que acende o sinal vermelho. E aqui vem a parte mais preocupante. A fadiga crônica está diretamente relacionada com processos inflamatórios silenciosos. Quando você tem uma inflamação crônica, mesmo que seja de baixo grau, seu sistema imunológico fica em estado de alerta permanente. E sabe o que acontece quando o sistema imunológico trabalha o tempo todo? Ele consome uma quantidade absurda de energia. É como deixar todas as luzes da casa acesas 24 horas por dia. A conta de energia vai lá em cima. E no caso do corpo, a energia que falta é aquela que você precisa para viver, para pensar, para se movimentar. Quando você ignora a fadiga, você pode estar ignorando uma inflamação que está afetando a sua saúde por dentro. Mas quais são as causas mais comuns? Deficiências nutricionais. Ferro, vitamina B12, vitamina D, magnésio. Quando esses nutrientes estão em falta, seu corpo simplesmente não consegue produzir energia. As células ficam sufocadas, os músculos não respondem, o cérebro desacelera. E essas deficiências são extremamente comuns, especialmente em pessoas que fazem dietas restritivas ou que têm problemas de absorção intestinal. Problemas de tireoide também são uma causa muito negligenciada. O hipotireoidismo é como tirar o acelerador do seu metabolismo. Quando a tireoide funciona mal, tudo desacelera. Você engorda sem motivo, sente frio o tempo todo, fica deprimido, perde cabelo e vive num cansaço sem fim. Tem também a apneia do sono. Você pode dormir 8 horas por noite, mas se você tem apneia, seu cérebro não descansa. Passa a noite inteira com microdespertares que você nem percebe e acorda destruído. Só que ninguém fala sobre o próximo ponto: resistência à insulina e pré-diabetes. Quando suas células começam a ignorar a insulina, a glicose não entra direito e você fica sem energia mesmo comendo normalmente. Além disso, doenças autoimunes, infecções crônicas, problemas cardíacos, distúrbios como depressão e ansiedade. Cada uma dessas condições pode se manifestar primeiro como fadiga. Como você sabe se o seu cansaço merece atenção? Aqui vai um checklist rápido. Se 3 ou mais desses pontos soarem familiares, vale procurar uma avaliação profissional. Fadiga há mais de 3 meses. Cansaço que não melhora com sono ou descanso. Dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia. Dores musculares ou nas articulações sem motivo aparente. Lapsos de memória ou dificuldade de concentração. Ganho ou perda de peso sem mudar a alimentação. Dores de cabeça frequentes. Falta de ar ou palpitações com esforços mínimos. Acordar mais cansado do que quando foi dormir. Sensação de que sua qualidade de vida caiu drasticamente. Se você marcou 3 ou mais, pode não ser normal. Você pode precisar investigar. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta, você já passou por algo assim? Você pode abrir os olhos de outras pessoas. Deixa seu comentário aqui embaixo porque a gente precisa quebrar esse silêncio em torno da fadiga crônica. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal agora. Tem muita coisa forte vindo por aí. A gente vai falar sobre sinais que a medicina tradicional ignora, sobre verdades que a indústria esconde, sobre tudo aquilo que pode ajudar você a cuidar melhor da sua saúde antes que fique mais complicado. O que você faz quando percebe que a sua fadiga não é normal? Primeiro passo: procurar um médico, de preferência um clínico geral ou endocrinologista. Você vai precisar fazer exames, hemograma completo, dosagem de ferritina, vitamina B12, vitamina D, hormônios da tireoide como TSH e T4, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, marcadores inflamatórios como proteína C reativa,
Estes exames são a base. Dependendo dos resultados, o médico pode pedir outros mais específicos. E aqui vai um alerta importante. Não aceite um diagnóstico de estresse ou ansiedade sem antes descartar todas as causas orgânicas. Muitos médicos têm o hábito de atribuir fadiga crônica a questões emocionais, sem investigar a fundo. Embora a ansiedade e depressão realmente possam causar cansaço, elas não são a única explicação. Você tem direito a uma investigação completa. Você tem direito a respostas. Vamos agora para a parte mais importante. O que você pode fazer hoje para começar a reverter esse quadro? Mesmo que você precise de tratamento médico, existem mudanças que você pode implementar imediatamente e que vão fazer uma diferença brutal na sua energia. Primeira coisa, sono de qualidade. Não adianta dormir 10 horas se o sono é ruim. Você precisa criar uma rotina sólida. Dormir e acordar sempre no mesmo horário, evitar telas pelo menos 1 hora antes de dormir, deixar o quarto escuro e fresco, evitar cafeína depois das 3 da tarde. O sono é o momento em que seu corpo se regenera. Sem sono de qualidade, não existe recuperação possível. Segunda estratégia: alimentação anti-inflamatória. Corta o açúcar refinado, os ultraprocessados, as frituras, aumenta vegetais verdes escuros, frutas ricas em antioxidantes, gorduras boas como azeite e abacate, proteína de qualidade como peixe e ovos. A inflamação que está roubando a sua energia vem em grande parte do que você coloca no prato. Muda a alimentação e você muda o jogo. Terceira estratégia: movimento. Eu sei que quando você está cansado, a última coisa que você quer é se exercitar. Mas a ciência é clara. Exercício moderado e regular aumenta a produção de mitocôndrias, as usinas de energias das suas células. Começa devagar. Uma caminhada de 15 minutos por dia já faz diferença. O importante é criar consistência. Com o tempo, você vai sentir que o movimento te dá mais energia do que te rouba. Quarta estratégia: hidratação adequada. A desidratação crônica é uma das causas mais subestimadas de fadiga. Quando você não bebe água o suficiente, seu sangue fica mais espesso, o coração precisa trabalhar mais, o cérebro funciona pior. Bebe pelo menos 2 litros de água por dia. Água pura. Quinta estratégia: gerenciamento de estresse. O estresse crônico dispara a produção de cortisol, o hormônio que em excesso destrói a sua energia, compromete seu sistema imunológico, bagunça seu sono. Você precisa encontrar formas de desacelerar. Pode ser meditação, terapia, um hobby que te relaxa. O importante é criar válvulas de escape saudáveis. Deixa eu te contar mais uma história real. Um homem de 42 anos chamado Roberto vivia há anos com uma fadiga devastadora. Gerente de vendas, trabalhava mais de 12 horas por dia, dormia mal, comia qualquer coisa na rua. Ele achou que era assim que a vida tinha que ser. Até que o médico bateu o pé, ou o Roberto mudava, ou ia enfrentar um esgotamento profundo. O Roberto levou a sério. Começou a dormir cedo, cortou o açúcar, começou a caminhar todo dia, passou a meditar 10 minutos pela manhã. Em 3 meses, o Roberto não era mais a mesma pessoa. A energia voltou, a mente clareou, o humor melhorou. Até os exames mudaram completamente. Ele perdeu peso, a pressão normalizou, os níveis de inflamação caíram. Roberto recuperou a vida dele, simplesmente porque decidiu ouvir o corpo. E essa pode ser a sua história também. A maioria das pessoas só age quando o corpo grita tão alto que não dá mais para ignorar. Quando chega a dor forte, quando chega um diagnóstico preocupante. Mas você não precisa esperar por isso. Você tem a chance de agir agora, enquanto ainda dá tempo. O sinal que quase todo mundo ignora até ser tarde não precisa ser ignorado por você. Você pode escolher diferente. Você pode escolher investigar. Você pode escolher mudar. Você pode escolher se cuidar antes que o corpo entre num quadro mais complicado. E agora que você conhece toda essa verdade, é hora de agir. Curte esse vídeo se ele te trouxe algo novo. Compartilha com quem você ama.
E me responde aqui embaixo. Já aconteceu com você? Eu quero saber. A sua participação faz toda a diferença. Lembra, a fadiga que você sente hoje pode ser o único aviso que seu corpo vai te dar. Não ignora, não normaliza, investiga. Porque saúde não é sorte. Saúde é escolha. E a escolha está na sua mão agora. No próximo vídeo, eu vou mostrar outro sinal silencioso que muita gente ignora e que pode estar acontecendo com você agora mesmo. Nos vemos lá. E até lá, cuida de você.